Telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Jesus Veio, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. O editorial desta semana diz respeito ao tema Ante o Divino Semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocado ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinho e oprimido, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche da lama por força dos temporais. A planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras
e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesadelos da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e, no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste promicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Anjos com o grupo Acorde. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
Voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 230, 231, 232 e 233. E o tema é Espíritos Errantes. Então vamos às questões. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Próxima pergunta. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E a resposta, mais ou menos, conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. A próxima pergunta. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? E a resposta, conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-lo mais tarde. Então vamos à última pergunta. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre Deus em nós. A doutrina espírita, atualmente, no campo religioso da humanidade, funciona por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo da edificação do bem de todos. Restaurando a mensagem do cristianismo, veio estabelecer a fraternidade entre os homens. Através da regra áurea, exige a plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Isso é de lei, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme encontramos em Mateus, no capítulo 22, versículo 39. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. À medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, mais impelidos nos reconhecimentos a observar o direito dos outros, porque as nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. As leis de Deus, em especial a lei de causa e efeito, revelam que todas as nossas ações são causas que irão gerar consequência no mundo em que vivemos. Assim,
nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os momentos de nossa vida. Dessa forma, se desejamos receber amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha, porque bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. Com amor estimulamos o amor, com humildade geraremos humildade. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a caridade em nossos passos, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Lembrando o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Cada criatura se responsabiliza pelos seus erros e acertos, tomando consciência de que seus atos carregam a responsabilidade de suas ações. Então, uma vez feita a escolha pelo exercício do seu livre-arbítrio, o homem se algema às suas opções feitas. Portanto, fazer o bem ou o mal será fator determinante na caminhada existencial de cada indivíduo em trânsito pelo planeta Terra. Empecilhos e provações serão, talvez, marcas profundas a nos assinalarem a jornada evolutiva. O parente complicado que julgamos carregar hoje é a mesma criatura que em outra época lançamos ao desespero e à perturbação. Calúnias que defrontamos nada mais são que o retorno das injúrias que atribuímos, noutras eras, contra irmãos indefesos. Através do processo reencarnatório, compreendemos que as falhas do passado procuram o nosso espírito responsável em qualquer lugar e tempo, seja no corpo ou na alma, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo que nos reajustemos às leis divinas. Bendizendo, pois, a reencarnação, as oportunidades que nos são oferecidas, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. É imprescindível, portanto, que auxiliemos quanto, como, onde e sempre nos seja possível, para o erguimento do bem comum, no amparo aos semelhantes, para a construção da nossa própria felicidade, porque tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos restitui, e isto significa que nunca prejudicaremos alguém sem prejudicar a nós próprios. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já.
Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre aborto. Fala-se muito em legalização do aborto. É lícito tal fato? Em que condições devemos aceitá-lo? Não obstante, em alguns países na atualidade, o aborto sem causa justa e como causa justa, devemos considerar o aborto terapêutico, mediante cuja interferência médica se objetiva a salvação da vida orgânica da gestante, se encontre legalizado, produzindo inesperada estatística de alto índice perante as leis naturais que regem a vida, continua a ser atentado criminoso contra um ser que não pode defender, constituindo, por isso mesmo, dos mais nofandos atos de agressão à criatura humana. Defensores insensatos do aborto delituoso costumam alegar que nos primeiros meses nada existe, olvidando que, em verdade, o tempo da fecundação é de menos importância. Alega-se também que é medida salutar a legalização do aborto, em considerando que a sua prática criminosa é tão relevante que a medida tomada, aceita, evita a morte de muitas mulheres temerosas que, em se negando maternidade, se entregam às mãos inescrupulosas e caráteres sórdidos, que agem sem os cuidados necessários à preservação da saúde e da vida. Um crime, todavia, de maneira alguma justifica a sua legalização, fazendo que desapareçam as razões do que o tornavam prática ilícita. A vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. Examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro. Mesmo em tal caso, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma repara a danos já ocorridos. Não ocorrem incidentes que estabeleçam nos quadros das leis divinas injustiça em relação a uns e exceção para com outros. O aborto, portanto, mesmo quando aceito e tornado legal nos estatutos humanos, fere violentamente as leis divinas, continuando crime para quem o pratica ou a ele se permite submeter. Legalizado, torna-se aceito, embora continue não moral. O Grupo Espírita Os Cirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Estudo sistematizado da doutrina espírita às quartas-feiras, a partir das 19h30. Reuniões públicas doutrinárias às quintas-feiras, no horário das 20h. Evangelioterapia, realizado às sextas-feiras, a partir das 19h. Evangelização espírita infantil, aos sábados, às 8h30. E o estudo básico de espiritismo, aos domingos, às 19h. O endereço do Grupo Espírita Os Cirineus do Caminho é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional, aqui de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que essa semana decorrerá sobre o Grupo Acorde lança novo CD e realiza show para DVD ao vivo. É isso mesmo, o Grupo Acorde está se preparando para o lançamento de mais um CD e gravação do segundo DVD ao vivo. E o evento já tem dia e hora marcada.
Será no dia 26, agora de outubro, no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, às 20 horas, e os ingressos já estão à venda na livraria da Federação Espírita Paraibana. O Grupo Acorde já tem mais de 20 anos de estrada e é o precursor na música espírita na Paraíba. Hoje é conhecido dentro e fora do Brasil pela qualidade e pela beleza de suas canções. Para você que é de Cajazeiras ou região e reside em João Pessoa, ou então está na referida cidade no dia 26 deste mês, procure prestigiar o show, pois se trata de um grande espetáculo. Sempre prestigiamos, né, Samita, neste programa, o quadro Momento Musical com canções do Grupo Acorde, a exemplo do programa de hoje. A equipe de produção do programa Mensagem de Esperança deseja sucesso para o Grupo Acorde. Agora, a dica de livros, que esta semana nos traz o livro Homossexualidade. Kardec já falava sobre isso. O livro Homossexualidade, Kardec já falava sobre isso, ora publicado no formato digital pela Evoque, editora virtual O Consolador, é um importante trabalho de pesquisa realizado pelo confrade Paulo Neto, reconhecido pelo estilo de sempre buscar respaldo na codificação kardeciana para os temas de que trata em seus estudos. A obra Homossexualidade, Kardec já falava sobre isso, tem como objetivo demonstrar a visão espírita sobre esse tema, com base nas revelações dos espíritos, primeiro com Kardec e, em segundo lugar, por intermédio de espíritos que se manifestaram mais recentemente, como André Luiz, Emmanuel e Joana de Ângeles, entre outros. Por ser uma questão bastante delicada e também revestida de alta dose de preconceito, fruto da ignorância de suas causas, ela é tratada na obra, ora publicada com a seriedade que merece. Ao fornecer o conhecimento de sua origem e demonstrar que, na verdade, o psiquismo humano é duplo, ou seja, tem as duas polaridades sexuais, procura o autor levar as pessoas a uma reflexão profunda, na esperança de que mudem de comportamento em relação às pessoas que têm tendências de relacionamento sexual e afetivo com pessoas do mesmo sexo. Vamos agora aos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões,
sentimos faltas de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo orador, psicólogo e escritor espírita Rossandro Klingen. E o tema desta semana é Amor que não se mede. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. Boa noite a todos. E aí, gente? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande que vocês estejam aqui. Fiquem tranquilos, a gente está bem tenso. Na verdade, falar desse tema, amor que não se mede, né? A gente começa a pensar sobre a vida e começa a pensar a quantidade de pessoas que reclamam sobre a vida. Talvez porque eu sou terapeuta e há 20 anos eu escuto as pessoas falarem tão mal das pessoas que cercam elas, dos pais, dos parentes, de um modo geral. A gente fica se perguntando por que as pessoas têm essa visão tão equivocada sobre o que vem antes. Então eu dividi meus pacientes em 3 pacientes. Os pacientes que têm problemas, os pacientes que pensam que têm problemas e os pacientes que são o problema. Não fiquem tranquilos se você se identificou com algum grupo, especialmente o último grupo. Mas a gente, quando pensa nisso, a gente pensa assim, é a forma como eu vejo o mundo que vai determinar quem eu sou. E quando a gente pensa no repertório de pessoas que vêm antes de nós preparar a nossa jornada, quando a gente pensa assim, em 10 gerações, são mais de 1.024 pessoas que se antecederam à nossa vinda, talvez nós mesmos antes preparando um caminho, que só cabe um sentimento muito claro, que é o sentimento de gratidão. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em histórias, em exemplos, em pessoas, em condições, em situações que marcam a nossa humanidade. Eu lembro muito claramente de uma história que me marcou muito profundamente. Você sabe que as gerações passadas, elas passaram por dificuldades financeiras maiores, nós tivemos um país que era bem mais pobre, e marca muito a história de uma mãe que tinha um filho com asma muito crônica, muito difícil, e ela não tinha dinheiro para fazer o tratamento, mas aí ela procurou e descobriu que tinha um médico que era muito bom e que tinha um tratamento muito caro, mas ela tinha que convencer o médico de que ela poderia pagar. Então ela fez o seguinte, pegou o filho, foi na casa de uma amiga, muito rica, pediu a ela uma roupa emprestada, uma bolsa muito cara, pediu para ela deixar ela no carro dela, chegou no hospital com toda aquela pompa e circunstância, entregou o filho para aquele médico e ficou esperando que o médico atendesse. Quando o médico atendeu, ele perguntou assim, a senhora pode pagar esse tratamento? Posso, mas tem que dar uma calção. Antigamente você tinha que dar um cheque, que era para poder dizer que poderia pagar. Não, mas meu marido está viajando, mas ele é um homem muito rico, fique tranquilo que tudo vai ser pago. E assim o bebê ficou lá mais ou menos 15 dias internados, e toda vez que ela ia visitar o bebê, o médico dizia, minha senhora, a senhora tem certeza que a senhora tem dinheiro para pagar esse tratamento? Porque é muito caro. O senhor pode ficar tranquilo, meu marido é um homem muito rico. E assim foi até que no dia da alta, ela chegou lá no hospital, e o médico disse, a senhora vai pagar? Meu filho está bem. Tá, ele está curado, ele nunca mais vai ter asma. Ele está bem mesmo? Tá. Então pode me prender, porque eu não tenho nenhum tostão para dar. Mas a senhora é uma irresponsável, como é que a senhora faz uma coisa dessa? Meu senhor, se o senhor fosse pai, também faria a mesma coisa que eu fiz. A gente faz qualquer coisa para preservar a vida de um filho. Enfim, ela disse, mas não se preocupe, um dia eu juro que eu vou lhe pagar. Não sei como, não sei de que modo, mas Deus vai me dar uma forma de te pagar. Aí a vida passa, era uma simples dona de casa. No dia dos pais, era o aniversário do pai dela. E ela queria homenagear o pai. E ela fez um artigo e levou para o jornal. Olha, eu queria pagar para publicar esse artigo em homenagem ao meu pai. O editor do jornal leu aquilo e fez, que fantástico. A senhora não quer vir trabalhar aqui? Sério? Sim, a senhora é uma jornalista. Faça outros artigos para mim. E assim ela começou a virar jornalista. Naquela época não tinha um curso. E fazia muitos artigos, escrevia bastante. E um dia, esse hospital, mais ou menos uns 2 anos depois, estava fazendo aniversário de fundação. E aí ela soube que o hospital queria fazer uma grande campanha. E ela contou ao dono do jornal o que tinha acontecido, que o médico tinha salvado o filho dela, era o dono do hospital.
Aí ela fez assim, você deixa então eu pagar a conta da campanha publicitária do jornal? Eu divido no meu salário, mas eu preciso devolver. Então, beleza. E o bebê de propaganda foi a criança que fez parte dessa história. E aí quando ela foi lá, mostrou a campanha, tal, olha, aqui é o bebê, tal. Aí, ai, que legal, ficou quanto? Não, o senhor não vai pagar nada. Mas como não? Você lembra daquela criança que o senhor atendeu, aquela mãe que não pagou a conta há 2 anos atrás? Lembro. Pois a mãe sou eu. E esse bebê é o bebê que o senhor salvou. E eu estou pagando a conta. Aí quando a gente pensa assim, a gente pensa em amor que não se mede. Que é essa capacidade das mães superarem e fazer coisas como essa, dos pais de um modo geral. A gente sempre reclama da vida, mas o que a gente percebe, no fundo, é que os nossos pais, eles ultrapassam estradas de barro e botam asfalto para depois a gente passar. E mesmo assim as pessoas reclamam. Eu encontrei com um aluno meu, em São Paulo, um dia desses, e ele, filho de um grande empresário, encontrei com ele, perguntei, e aí, como é que estão as coisas? Ele disse, está bem. Como é que está seu pai? Ele disse, aquele bronco de sempre. Você sabe que ele não deixa eu fazer nada na vida, né? Como assim? Você sabe, eu fiz o curso de administração, eu fiz escola de MBA, eu fiz FGV, fiz o mestrado de negócios em Harvard, e meu pai, aquele homem bronco, não deixa eu mostrar a minha competência, a minha capacidade de botar aquela empresa para frente. Aí eu perguntei assim para ele, quantos anos você tem? Ele disse, 30 anos. Eu disse, quando teu pai tinha 30 anos, como é que estava a vida dele? Ele disse, quando meu pai tinha 30 anos, ele já tinha uma empresa, com mais de 1.000 funcionários, já era meu pai, da minha irmã. Enfim, já estava bem estabelecido. Eu perguntei, e você, com Harvard, tem uma banca de jornal? Você tem um quiosque? Aí ele começou a perceber, porque como é que você está querendo convencer que seu pai é ruim, é incapaz, quando ele, com ensino médio, tem uma empresa, já era pai, e você, com Harvard, não tem nada? Se você não entender que seu pai tem muito para lhe ensinar, e muito mais do que apenas uma empresa para te deixar, se você apenas imaginar que é só isso, você vai receber só uma empresa. Mas se você receber do seu pai a maior herança que ele tem para te dar, aí você percebeu o quanto ele é capaz. Porque é essa capacidade que ele tem de começar do zero que você ainda não recebeu. Por isso que você ainda está aí, só reclamando da vida. As pessoas precisam entender que a vida precisa de um espaço muito importante para elas, chamado gratidão. Sem esse espaço, sem esse sentimento de reverência, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Eu me lembro muito que a minha mãe, uma vez, chegou e percebeu o quanto eu não gostava de estudar. E essa foi uma conversa difícil, porque assim, eu detestava estudar. E a minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. E eu fiquei tão feliz porque eu pensei, eu tinha 14 anos, minha mãe está dizendo que eu não gosto de estudar, percebe minha dor, ela me ama, o que ela vai fazer? Me libertar. Eu pensei, pô mãe, você percebeu? Claro, meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar, eu vejo seu sofrimento, você não consegue passar um caderno limpo, é tudo assim horrível, você não lê um livro direito. Ai mãe, que bom que você entendeu. Assim, eu entendeu. Você entende que eu sou assim? Entendo, meu filho, eu respeito profundamente. Ela mudou de assunto. Me fala dos teus sonhos. Tá. Eu falo dos sonhos. Comecei a contar um monte de história de sonhos. Ela, quem é que vai te dar tudo isso? Aí eu parei assim, como assim? Você tem um monte de sonho, quem vai dar tudo isso? Você já percebeu que a gente é pobre? Eu lembro da resposta até hoje. Minha mãe, depois de 3 anos comendo arroz com ovo, eu não tenho dúvida de que a gente é pobre. Ela disse, tem 3 formas de ganhar dinheiro sem você estudar. Aí eu fiquei animado, letra A, letra B e letra C. Eu digo, eu tenho que entrar numa, menos estudar. Ela disse, a primeira é, quando a pessoa nasce assim, numa encarnação muito, mas muito bonito, ela é capaz de ganhar dinheiro só com a cara. Embora eu seja sua mãe, eu tenho que lhe dizer, não vai dar para tanto. Minha mãe era sincera. Depois ela disse, a segunda opção, meu filho, é se você for muito bom no esporte. No Brasil, especialmente, futebol. E eu já lhe vi jogando, e sinceramente, você é uma completa catástrofe. A terceira opção, e eu pensando, tem que ter uma. A terceira opção é você virar um marginal, uma pessoa ruim. Você sabe que, nesse momento, deu uma alegria interna, porque eu pensei, poxa, tem uma coisa que eu posso fazer, não é? Mas, mãe, é igual a Davi no Salmo, Senhor, eu sei que tu me sondas, mesmo que faltem palavras, conheces o meu pensamento. Ela fez, não adianta ficar feliz com essa opção, porque você vai morrer apanhando, mas vai dar para a gente. Então, você só tem uma opção, meu filho. Eu disse, qual, mãe? Ela disse, exato, estudar. E eu disse, mas eu não gosto. Ela disse, mas não é para gostar, é para fazer. A vida, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, e não apenas o que é bom fazer. Então, aprenda isso. E aí ela contou para o meu avô, que era um poeta repentista, essa história. Contou, olha, ele não gosta de estudar, tal. Aí meu avô, que morreu com 94 anos, chegou para mim e disse, meu filho, eu quero lhe contar uma história. Pois não, vô. Quando eu tinha a sua idade, 14 anos,
em que eu vi a família da gente morrendo no sertão, eu decidi que eu não ia dar para a minha vida, a vida que eu estava, para a minha família, a vida que eu estava tendo. Eu queria que meus herdeiros tivessem o que eu não tive. Então eu fugi, eu passei 3 noites sozinho no mato, até encontrar uma casa para trabalhar como capataz, até crescer e vir para essa cidade que tem universidade, para que sua mãe e seus tios tivessem o que eu não tive. E para que você tivesse o que eu não tive. Então, por favor, não desonre o meu esforço. Eu vi um peso do que ele estava me dizendo. Mas eu vou fazer para você uma poesia. Aliás, eu fiz para você uma poesia para quando você tivesse vontade de estudar. Eu disse, tá bom. Toda vez que você tiver com dificuldade de estudar, ou dificuldade de fazer o que tem que ser feito, meu filho, leia essa poesia que ela foi feita para você. E diz assim, estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida, ela é luta e batalha, e nela, só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Eu comecei a perceber que nós temos que fazer o que tem que ser feito, inclusive em honra a todos os que antes de nós, com muito mais dificuldade, fizeram muito para que o nosso caminho fosse mais fácil. Para que qualquer um de nós esteja aqui hoje, muito amor foi depositado. Muito planejamento de Deus. A espiritualidade se desdobrou. A quantidade de bênçãos que a gente nem percebe, invisível, que cotidianamente nos protege da vida, para que a gente consiga viver a experiência de estar aqui e aprender que se existe um amor que não se mede, que é o amor dos nossos pais, que é o amor da nossa mãe especialmente, vamos imaginar então como é que é o amor de Deus. Esse amor tão insondável que deixou Davi realmente encantado. Eu me lembro que uma vez eu estava revoltado. Já aconteceu de vocês de um dia assim que você fez tudo errado e que coincidiu de ser o dia do evangelho no lar? Aí você pensa, com que cara eu vou fazer evangelho no lar hoje? Eu fiz tudo errado, já sei tudo que tem que ser feito, mas não fiz. E aí eu fiz de conta que não ia acontecer o evangelho, mas aí o celular tocou, evangelho no lar. Eu digo, agora tem que fazer. Fiz o evangelho, meio que revoltado assim, então beleza, eu fiz. Mas aí de repente, eu estava naquele dia, #revolta total, Deus não sabe quem sou eu. Com tanta coisa no mundo, sei lá, o Estado Islâmico, estou aqui em Campina Grande rezando, Deus sabe quem sou eu. E aí, beleza, fiz o evangelho, meio desanimado, abri para o nosso, geralmente vi aquela mensagem que é diretamente para você, mas você não, é para mim, isso não está acontecendo. Fui pedir uma pizza, peguei meu telefone, eu queria pedir uma pizza. Aí o Google respondeu, as pizzarias mais próximas da sua casa são tais e tais e tais e tais. A mais próxima é essa, você quer que eu ligue? Aí eu lembrei que todo telefone, todo smartphone, todo tablet, todo computador tem o chamado endereço IP, que é um endereço único que só o seu tem. Então, quando eu conecto a rede de computadores, junto com o sistema de GPS, o Google localiza onde eu estou. E eu pensei, poxa, se o Google sabe quem sou eu, Deus também sabe quem sou eu. Mas o que mais me encantou foi perceber que Davi não precisou do smartphone para chegar a essa conclusão. Quando ele diz exatamente isso, Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, e mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. E ele foi encantado e disse, tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Muitas vezes as pessoas se sentem felizes porque elas se comparam, e porque elas acham que a vida dela não vale a pena, porque talvez não esteja na família perfeita, ou na situação perfeita. Mas aí vocês sabem o que é memória? Memória é uma estratégia que a gente tem para saber o que é a verdade. Você sabe que a sociedade diz que durante 14 minutos, vendo a timeline de uma rede social, você começa a produzir um sistema de depressão neuroquímica. Você começa a fazer assim e começa a ver que todo mundo está feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis, mas você está aqui naquele lugar. Você não sai. E aí começa a deprimir. A sensação é que todo mundo é feliz, menos você. Existe um monte de celebridades com corpos perfeitos que estão em todos os lugares a nos lembrar como nós somos feios e imperfeitos, como nós temos uma vida comum e chata, e as pessoas se deprimem. Mas será que não existe entre nós um sistema que diz, não é bem assim? Então, se essas pessoas são tão importantes, vocês vão me responder algumas perguntas. Topam? Se todas essas pessoas que nós vemos todos os dias na TV, nas revistas, nos jornais são importantes, me digam, quem foram os últimos 3 ganhadores do Oscar de melhor ator? De melhor atriz? De melhor filme? Nobel da Paz? Nobel de Medicina? O Pulitzer? Melhor filme? O ator coadjuvante? Ninguém lembra? Vocês não acham estranho, não? Teve gente até que copiou revista, um vestido da entrada daquela atriz, e ninguém lembra quem são essas pessoas, mas se elas vivem na TV, por que ninguém está lembrando?
Por que será que a gente não está lembrando? Será que dentro de nós não existe um sistema que diz, eu sei o que é verdade, eu sei o que realmente importa, eu sei o que no fundo é importante? Vocês sabem o que vocês fizeram no dia 2 de janeiro de 1999? Lembram disso? Ou no dia 2 de abril de 2016? Lembram disso? Mas vocês sabem o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Sabe onde vocês estavam? Como vocês viram a notícia do atentado nos Estados Unidos? Por quê? Porque é um dia de muito impacto emocional. Seguindo, no fundo, nós sabemos o que é essencial e o que é importante. Portanto, vamos fazer um teste para a gente saber se a gente sabe ou não o que é importante. Se todas essas celebridades que pululam o nosso cotidiano não são importantes, de tanto que a gente não lembra quem ganhou o Oscar, porque no fundo elas não têm importância nenhuma para a gente, fechem agora os olhos durante alguns minutos. Fechem os olhos. Eu queria que vocês trouxessem agora à memória os dias mais difíceis da vida de vocês. Os dias que vocês acharam que talvez não conseguissem ultrapassar e não conseguissem chegar do outro lado e que não iam conseguir passar por aquilo. Eu queria que vocês pensassem assim, quem estava com vocês nesse dia? Quem foi que colocou a mão no ombro e disse, eu estou com você, vai dar certo? Quem foi que ergueu você e lhe deu nova esperança? E eu queria perguntar para você, agora, abrindo os olhos, essas pessoas, elas aparecem na TV? Elas estão no outdoor? Mas a gente esquece quem são elas. Sabe por quê? Porque são elas que importam. Tudo mais é uma grande piada, é uma grande ilusão que a gente deve deixar de acreditar. Por isso, quando a gente pensa assim, em termos de gratidão, a gente pensa, o que é que esse amor que as pessoas fazem é capaz de nos dar? Como é que a gente pode imaginar que o amor de um ou de outro vai nos forjando, vai nos tornando quem somos? Porque nós somos exatamente o resultado do amor de muita gente. Nenhum de nós é o que é por si só. Nós somos o resultado de muitos amores. Amores, inclusive, que nem sempre é como a gente imagina, romanceado. Às vezes, alguém que a gente ama nos ensina exatamente mostrando pelo erro que nós não devemos fazer. Muitas vezes, aquele pai que a gente tanto reclamou, ele cai numa mina e se destrói para dizer, meu filho, não venha por aqui. E isso também é uma forma de amar. E a gente fica imaginando, então, como é que a gente agradece a essas pessoas? Essa criança que não tem mais asma, porque a mãe fez isso, está aqui falando para vocês. E essa mãe, há 3 anos, teve que ir embora, no dia 20 de agosto. E no dia que eu estava lá, entregando ela de volta, eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Não fica bem com o espírita. Mas eu vou sentir a angústia, vou sentir a dor, eu sinto. Mas eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou me concentrar nessa fotografia do velório ou eu vou lembrar do filme da existência? Porque foram tantos anos, tanto aprendizado, tanta coisa a ser comemorada, que eu não posso deixar que esse dia estrague esse filme fantástico, que é a convivência com quem a gente ama. Que a gente olhar e pensar assim, existe um amor que não se mede. Que não se mede pela dor, que não se define por um dia da despedida, porque por maior que seja a dor da separação, ela jamais se comparará à alegria do reencontro. Portanto, na época, eu ficava dentro de mim cantando uma música, assim, de gratidão a ela por tudo que ela fez, como eu tenho hoje para meu pai e todas as pessoas que, sem elas, eu não seria nada, eu não seria ninguém. Porque nós somos apenas isso, o resultado de muitos amores, sem contar esse amor insondável de Deus. Por isso, quando eu tive que me despedir, eu disse assim para ela, de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir e ir embora, me olha de onde estiver, que eu vou te mostrar que eu estou pronto. Me colha, maduro no pé. Assim, em qualquer circunstância, das pessoas que a gente ama, certamente só existe do outro lado um sentimento de comemoração. E para nós que ainda estamos aqui, só nos resta um sentimento de gratidão.
E a certeza de que só tem uma coisa na vida. A dor é passageira, há muitas vezes uma ilusão, embora a gente sinta muito fortemente. A saudade também passa. Mas o amor jamais se mede. Muita paz a todos vocês.